Que a graça de Deus e que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, tá certo? Então, se você está chegando agora, se inscreve aqui abaixo no nosso canal, ativa o sininho e deixa o gostei, porque com certeza você vai ser bastante edificado com a palavra de Deus aqui no canal do Pastor Renato Lopes. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que você viu na nossa thumb. Exatamente, como ouvir a voz de Deus. Hoje nós vivemos num mundo extremamente conturbado, em que as pessoas, cada uma busca correr em busca dos seus objetivos, não é verdade? Objetivos terrenos. Então, para ouvir a voz de Deus, nós vamos hoje falar sobre o que a Bíblia diz acerca desse assunto. Então, vem comigo e bora pro vídeo. Então, meus queridos, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos primeiramente estar em comunhão com Deus. O Senhor Jesus, quando ele fala com os seus discípulos, ele diz que ele e o Pai são uma só pessoa, e aquele que vai até Cristo vai até o Pai. Então, precisa-se estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo para ter essa comunhão com Deus, para ouvir a Deus. Você só consegue ouvir ao Senhor Deus, você só consegue chegar a Deus através do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ouvir a Deus, esteja em plena comunhão com o Senhor Jesus. Ele disse que tudo aquilo que pedirdes em meu nome, assim eu darei. E ele disse que quando orardes, quando orar a Deus, peçam no seu nome, peçam no nome de Jesus, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, muito importante hoje, é: você quer ouvir a voz de Deus, você quer ter um relacionamento com Deus, vá em busca do Senhor Jesus Cristo, entre na presença dele, tá certo? Através do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de falar para você em relação a como ouvir a voz de Deus é através da fé. Isso mesmo. Lá em Hebreus capítulo de número 11, a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e ela é a certeza das coisas que se esperam. Então, para chegar à presença de Deus, você precisa de fé. Nós não conseguimos de maneira alguma ouvir a Deus, nós não conseguimos de maneira alguma chegar perto de Deus sem fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, o autor também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer chegar, você quer ouvir, você quer estar na presença de Deus, vá com fé. Lembra do exemplo de Moisés? Moisés, sempre que falava com Deus, ele acreditava fielmente em todas as palavras que o Senhor falava para ele. Ele acreditava fielmente em tudo o que o Senhor falava para que ele fizesse, para que ele pudesse tirar o povo de Israel do Egito. Então, precisamos de fé, precisamos crer. A fé é um poder sobrenatural que Deus concede a nós. Mesmo não vendo, mas nós podemos chegar até Deus, sentir a presença de Deus e ter a certeza que Deus está com a gente. Então, para ouvir a voz de Deus, você precisa ter fé. Você precisa obrigatoriamente ter fé, tá certo? E a terceira coisa que eu gostaria de falar para você
em relação a como nós podemos ouvir a voz de Deus é, sem dúvida, lendo a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não falha, não erra. A Bíblia Sagrada, por ser escrita por homens que foram inspirados diretamente pelo próprio Deus, ela não contém falhas, não contém erros, não contém nenhum tipo de erro. Então, quando você lê a Bíblia, quando você compreende a Bíblia, e aí você entende que para chegar até Deus você vai em nome de Jesus, e quando você entende também que para chegar até Deus você vai com fé, você precisa ter fé que você irá ouvir a Deus, e aí você lê a palavra de Deus. Então, quando você abre a palavra de Deus e acredita que ali é a manifestação direta das palavras de Deus ao seu coração, você consegue ouvir a Deus, certo? Então é muito importante a leitura da palavra de Deus. Certa pessoa disse que Deus fala conosco através de pessoas. Sim, pode falar. Disse também que Deus fala conosco através das situações da nossa vida. Também Deus pode falar, mas Deus sempre fala através da sua palavra. Então sim, Deus pode também falar com você através das situações que você tem passado, através das dificuldades, através das alegrias, através de alguém que fala uma palavra para você e você sente, você percebe que aquilo ali era a palavra que você precisava ouvir, não é? Deus pode falar conosco também através dessas formas. Porém, entretanto, todavia, através da palavra de Deus, Deus sempre fala conosco. Sempre fala conosco, tá certo? Então, quando você lê a Bíblia, quando você tem uma comunhão com a palavra de Deus, Deus sempre vai falar com você. Dessa maneira, você consegue ouvir a Deus. Então, se você há algum tempo não tem escutado a voz de Deus, então eu acredito que isso pode te ajudar, né? Ore em nome de Jesus, chegue a Deus com humildade, com mansidão, chegue a Deus com um coração quebrantado, vá com fé, fale com Deus com fé, acreditando que Ele vai te responder, e leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ser Deus falando diretamente ao seu coração, tá bom? Então, mas agora entra outra questão. Mas pastor, eu tenho feito isso e Deus não tem me respondido, e eu não estou sentindo Deus falar comigo. Então, você precisa confessar os seus pecados a Deus, você precisa estar puro dos seus pecados, entregá-los ao Senhor Jesus Cristo, não é? Ser lavado com o sangue de Jesus, e você precisa agora buscar ter um coração sensível para ouvir ao Senhor, porque muitas vezes Deus fala com a gente. Muitas vezes Deus fala com a gente, mas nós não temos um coração sensível e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então, se caso você tenha feito tudo isso que eu já falei para você, mas você ainda não sente, o seu coração está endurecido, os seus olhos estão fechados, você até tenta, até se esforça, mas você não consegue ouvir a Deus, então vá até Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, e Deus, com certeza, Ele vai falar com você. Se arrependa dos seus pecados, entregue os seus pecados a Deus, porque os nossos pecados, eles fazem distanciamento entre nós e Deus, e nós precisamos confessá-los ao Senhor, né? E através disso a nossa comunhão com Deus é retomada, tá certo? Então que Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui no meu canal, se inscreve aqui abaixo, nos dá essa ajuda, tá certo? Ativa o botão de se inscrever, ativa o sininho e deixa aí o gostei, você vai nos ajudar a pregar muito a palavra de Deus aqui na internet. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.